Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, família presente, família aqui também na gravação, aos irmãos que estão aqui pela gravação. Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a igreja, com o povo da graça de Deus. Vamos desfrutar desse tema. Serei breve nesse assunto. A síndrome de Esaú, esse é o tema que nós iremos falar um pouquinho. A síndrome de Esaú. Vamos lá, Hebreus capítulo 12. Não esqueça, amados, de deixar teu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Obrigado também vocês nos comentários. Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Às vezes a Bíblia, a palavra, fala de situações e você olha para o personagem. E muitas vezes você se identifica com o personagem. Porque essa é a ideia da mensagem, é como você se identifica com a mensagem. O que é que essa mensagem promove em você? O que é que essa mensagem traz para você? E Paulo, nós acreditamos que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, ele está trazendo uma questão pactual para os Hebreus. Paulo está trazendo para os Hebreus uma questão de alianças, porque no capítulo 7 da carta aos Hebreus, no versículo 12, Paulo diz que mudando o sacerdócio, necessariamente tinha que fazer mudança da lei. Só que os hebreus, eles estavam vivendo, cocheando entre dois pensamentos. Uma hora era a lei, outra hora era a mensagem da graça pregada por Paulo. E na verdade eles estavam vivendo ali uma negociata. Eles estavam negociando, barganhando com Deus. Assim é o que acontece hoje com muitos filhos de Deus. Vivem barganhando com Deus, fazendo joguinho com Deus, procurando aquilo onde ele vai obter algum tipo de vantagem, escolhendo o que vai ouvir. E Paulo falava para os hebreus acerca da superioridade do sacerdócio de Cristo, falando que a lei de Moisés era transitória, que na lei de Moisés tudo era sombra, mas aquele povo insistia em continuar vivendo as liturgias, as práticas do judaísmo. E quando é que esse personagem entra aqui? Porque parece que não tem nada a ver e de repente ele aparece. Porque se a carta aos Hebreus é uma carta de repreensão, é uma carta de correção, é Paulo chamando as pessoas para deixar o sistema judaizante e viver a graça de Deus, por que é que esse personagem aparece? É porque Paulo traz a história de Esaú e Isaac. Esaú era um caçador. E certa feita, Esaú saiu para caçar e ele não encontrou nada, voltou para casa com fome. E houve uma trama da parte de Rebeca com Isaac, ou com Jacó, melhor dizendo, para que o Jacó assumisse o direito de primogenitura, assumisse o domínio da casa
dos negócios. Mas quem era, de fato, a quem pertencia de fato a primogenitura? Era Esaú. Ô irmão, mas eles não eram gêmeos? Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú, puxando. Na vida você vai sempre achar alguém puxando no teu calcanhar. Na tua vida você vai sempre achar alguém tentando te arrastar para baixo. Mas você precisa entender o teu propósito. Dentro do sistema patriarcal, Esaú tinha um propósito específico. O primogênito, o dono da bênção, aquele que iria governar a casa. Mas na vida, sempre haverá aqueles que tentarão tirar a tua bênção. Sempre existirão aqueles que tentarão arrancar de você a tua vitória. E Esaú estava lá. Irmão Elson, mas Esaú estava lá, ou melhor dizendo, Jacó estava lá, puxando o calcanhar de Esaú, é porque também Deus já tinha dito que o menor, que o maior, no caso de Esaú primeiro, iria ser servo do menor. Então Jacó estava ali, na verdade, cumprindo uma vontade de Deus, porque Deus já havia declarado, preste muita atenção que isso é interessante, Deus já havia declarado que o maior iria ser servo do menor. Como Esaú era o primogênito, como que Jacó seria o maior, se ele era o primeiro? Então Deus tinha que fazer alguma coisa, e Deus disse que o maior seria servo do menor. E houve uma situação onde Rebeca pega Jacó e finge por ser Esaú e coloca diante do pai Isaac, que já estava cego. E aí Jacó preparou lá uma comida e levou para o pai. O pai ficou meio que desconfiado, não estava enxergando direito. És tu mesmo, Esaú? Ele disse, sim, sou eu, mas era Jacó. E aí, o Isaac comeu e abençoou Jacó. A bênção que era o direito de primogenitura de Esaú. Então, está tudo certo. Olha que coisa linda de Deus. No plano do propósito, Deus preparou tudo. O maior vai ser servo do menor. Aí entra o plano do homem. A mulher foi, preparou lá a mentira e foi para Isaac abençoar. Agora eu tenho uma pergunta, e principalmente para aqueles irmãos que dizem assim: ah, então Deus fez de forma errada. Porque não foi errado? Deus disse que o maior seria servo do menor? Como diz aquele pastor do sistema, sim ou não? Deus disse que o maior seria servo do menor. Mas me mostra um versículo na Bíblia que Deus ensinou Rebeca a trapacear para que isso acontecesse. Cadê o versículo na Bíblia que Deus disse assim a Rebeca: olha, tu vai, pega Jacó, mata lá o cordeirinho, faz lá um prato, mata lá uma caça, leva para Isaac e ó, recebe a bênção no lugar de Esaú. Deus disse isso? Não. Foi enrolação humana. Foi como diz aqui na Bahia, foi um bolo doido. Aí vem os gracistas, os universalistas. Não, mas porque Deus é soberano e Deus faz tudo o que Ele quer, e foi Deus que quis. Deus disse que Jacózinho seria o chefe, o líder de Esaú. Disse ou não disse? Mas Ele não disse para Rebeca fazer aquela gambiarra.
Deus não é MacGyver. Ninguém nem sabe o que eu estou falando, né? MacGyver era um filme antigo, fazia um monte de gambiarra. Deus não improvisa, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Porque também esse mesmo Deus falou para Abraão que das entranhas de Abraão nasceria o herdeiro. E o que foi que Abraão, a gambiarra humana, o que foi que Abraão e Sarai fez? Tu já está velho, tem uma moça aqui na nossa casa trabalhando, se envolva com ela aí, tenha filho. Abraão carnudo, estava fortalecido, né? Aí Abraão olhou, não aguentou, se envolveu, e aí teve um menino chamado Ismael. Desculpa a expressão, aí o pau está quebrando até hoje no Oriente Médio por causa desse erro. E você sabia que é por causa disso? Até hoje a Palestina com Israel está lá em guerra por quê? Por causa daquela situação lá de Abraão. Aquela situação de genealogia, de berço, civilização do povo hebreu. É de lá do início lá. Mas Deus não falou para Abraão deitar-se com Agar. Deus só disse que de Abraão nasceria o herdeiro. Sarai, ou Sara, duvidou, deu risada, e aí depois nasceu Isaac. Então Deus fez de forma certa ou errada? De forma certa. Agora, por que Deus fez de forma certa com Isaac e faria de forma errada com Jacó? Com Isaac, Deus disse, vai nascer de você. Aí nasceu de Abraão e de Sara. Aí e o que nasceu de Agar? Não teve nada com Deus, foi da carne. Porque o nascido da carne é carne. Então, na situação de Esaú e Isaac, irmão, Deus disse que o menor iria governar o maior. Mas Deus não disse como seria. Antes de Deus fazer, aí o homem vem atrapalhar. Às vezes Deus está fazendo algo na nossa vida maravilhoso. Deus está instruindo, Deus está restaurando a família, Deus está fazendo algo na nossa vida maravilhoso. Deus está trazendo a paz na casa, Deus está trazendo a prosperidade no trabalho, Deus está fazendo algo maravilhoso. Você está reinando em vida. Aí de repente vem aquele pensamento malicioso: e se eu fizer assim? Deus está fazendo, as coisas estão fluindo. Aí de repente vem aquele pensamento carnal humano: e se eu tentasse dar uma agilidade aí nesse processo aí? Se eu assinasse um papel aí, como uma vez o filho de um patrão que eu tinha, ele disse assim: você é pastor e você sabe que a igreja não paga impostos, né? Aí eu disse: aí é isento de não sei o que. Eu falei: é. Ele disse: você sabia que eu tenho um amigo que ficou rico com isso? Porque aí a gente mandava. Aí como é que é? Aí eu comecei a entender a jogada. Eu falei: não, meu filho, eu não sou desse jeito não. Por quê? Porque infelizmente existe muita igreja que faz lavagem de dinheiro, de tráfico, de político, de tudo. Por quê? Ah, mas é bênção de Deus. Não, não é bênção de Deus. Não é bênção de Deus. Não, irmão, o que tem? O irmão só falou que se você participar da campanha, Deus vai abrir porta na sua vida. Não, é ilegal isso. Isso não é bênção de Deus. É bênção de Deus para ele, que está passando os carnezinhos e ficando rico. Mas na base da mentira, e dizer que Deus está provando isso? Não, isso não é bênção de Deus. Na base do engano, dizendo que Deus está provando. Deus abriu a porta. Que porta que Deus abriu? Para você mentir? Dizer que Deus está em um copo com água? Dizer que Deus está em uma semente? Dizer que Deus está no envelope amarelo, vermelho, roxo? Isso é mentira, irmão.
Tu pode ser crente do reteté, do pré-pré-pré, do labarabaxé, não importa, tá mentindo. Como diz meu sobrinho, tá mentindo, mentiroso? Irmão, Deus está no negócio, olha para aqui. Olha para aqui o quê? Abraão pensou que Deus estava no negócio também, porque não, Deus disse que vai prosperar. Então eu vou ter logo esse menino aí para... Não, Deus não disse isso com ele. Não era dessa forma. Em Isaías tem uma palavra que eu sempre guardei no meu coração, há muitos anos eu refletia nessa palavra. Isaías 55, se não me falha a memória agora, no versículo 8, que diz assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Porque assim como a chuva desce do céu para a terra e para lá não volta, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ah, mas é do jeito dele, não é do meu jeito. Irmão, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então você vai participar desse projeto, porque Deus... Que projeto? Que negócio é esse? Que esquema é esse? Então, Esaú, ele foi vítima de um esquema pela própria mãe. Mas havia a profecia de que ele seria servo do menor. Mas Deus não disse que Rebeca teria que fazer aquilo de uma forma ilegal. Ô irmão Elcio, como seria se Rebeca não tivesse feito? Como seria? Do jeito certo. E quem disse que do jeito que Rebeca fez deu certo? Agora eu te peguei, né? Ah, varão de guerra, como diz Giovanni. Agora eu te peguei, né? Ah, é você que prega aí o evangelho da graça, o universalismo, não, porque Deus fez, porque Deus quis, porque se a pessoa matar, Deus já determinou que aquela pessoa iria matar. O jeito que Rebeca fez não deu certo, irmão. Isaac foi lá, recebeu a bênção do pai. Quando Esaú chegou, o que foi que o pai disse? Meu filho, tu chegou tarde. Eu já abençoei o teu irmão achando que era você. Irmão, então aí cumpriu a profecia. Agora, o menor seria chefe do maior. Quem disse que funcionou? Jacó teve que fugir, porque Esaú ia matar ele. Então não funcionou, irmão, porque as coisas dos homens não funcionam. Terra! Irmão Elcio, mas eu pensei que tinha funcionado, porque Rebeca fez tudo certinho. Rebeca foi lá, levou Jacó, Isaac botou a mão na cabeça, irmão, e abençoou. Então Jacó passou a ter o direito agora da primogenitura. Passou nada, aquilo ali foi trapaça, Deus não aprovou não. Como assim? Como assim o quê? Deus não aprovou? Claro que Deus não aprovou. Se Deus tivesse aprovado, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta. Se Deus tivesse aprovado, Jacó não tinha passado por dores na vida. Correu do irmão, fugiu do irmão, foi para Labão, o sogro, casou com a moça lá, o sogro roubou ele, enganou ele, acabou tudo que ele plantou, ele então foi bênção de Deus? Não. E agora eu fiquei sem saber agora, irmão. Você ficou sem saber? Então, irmão, e onde é que entra aqui essa tal dessa primogenitura? Aí é que entra outra história. Esaú chegou um dia e estava com fome. Ele chegou para Jacó e disse assim: tem o que para comer? Jacó disse: tem um prato aqui. Aí ele disse: me dá que eu quero comer. Aí o que foi que Jacó disse? Só se tu me der o direito de primogênito. Lembra do que Deus falou, que o maior seria servo do menor?
Porque o menor botou o maior no bolso. Mas teve a questão da interferência de Rebeca, do engano, da mentira? Não, porque Deus trabalha por legalidade, por consciência. Você fala, você planta, você colhe. Aí Jacó, sabido, para cumprir aquilo de fato que Deus havia prometido, que ele seria o maior na casa, porque Jacó ter se tornado o maior, não foi porque Isaac botou a mão, porque Isaac botou a mão sem saber. Uma coisa é se Isaac voluntariamente colocasse a mão: ó Jacó, eu sei que é tu mesmo, eu estou te abençoando, Esaú agora está fora e você está dentro. Mas Isaac não fez isso, e Deus não ia fazer isso com Isaac. Deus não ia fazer isso com Isaac, gente. Isaac estava cego. Aí Deus ia fazer agora, enganar Isaac, para Isaac agora enganado, consagrar, abençoar Jacó no lugar de Esaú, por causa da mentira da mamãe Rebeca? Que Deus de bagunça é esse? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas a palavra dele não volta vazia. Ele disse que o menor iria governar o maior. E como isso iria acontecer? Do meio, ou pela forma correta de Deus, por meio da legalidade. Se você disse que vai fazer, você deu a sua palavra, eu vou confiar. Se eu disse que eu vou fazer, você confia na minha palavra. Legalidade. Quem entendeu? Aí quando ele chega com fome, é que Jacó diz assim: se tu me der o direito de primogenitura, eu te dou um prato de comida. Aí o que foi que Esaú fez? Deu. Para que me serve isso? Eu estou com fome mesmo a ponto de morrer? Então observe que em nenhum momento Deus manipulou ninguém. Em nenhum momento Deus corrompeu. Em nenhum momento Deus, por ser soberano, como alguns dizem, Deus disse: não, eu vou fazer assim, Rebeca vai enganar, e Jacó vai receber a bênção porque eu vou trabalhar por meio de engano. Deus não trabalha em negócio errado. Deus não trabalha na ilegalidade. Deus é um Deus de ordem e decência. Quem se resolveu lá foi Jacó e Esaú. Deus só disse que o menor. E por que Deus disse? Porque Deus sabia, Deus criou tudo. Ou Deus não sondava Esaú? Claro que Deus sondava. Escute bem, Deus não disse para acontecer. Deus disse porque iria acontecer. É diferente. Eu não digo algo para a sua vida para acontecer. Eu digo algo na sua vida que pode acontecer. E é por isso que muitas pessoas se deixam levar pelos ventos de doutrina. O pastor me deu uma palavra que vai acontecer. Para acontecer. Aí não acontece nada. Agora fala algo que pode acontecer. Acontece. E aí o que aconteceu? Esaú vendeu o direito de primogenitura. Por isso Jacó se tornou o maior na casa. Só tem um detalhe. Quem sabia disso? Que ele vendeu? Só os dois, não é isso? Só os dois. Olha que coisa interessante. Eu falei uma coisa para fulano, glória a Deus, ninguém viu. Ah, ninguém viu não? Deus viu. Irmão, eu fiz isso, mas eu nem estava na igreja, eu já estava desviado mesmo. Ah, e daí? Deus não estava vendo? Porque tem gente que tem medo de fazer alguma coisa no meio dos irmãos, mas lá fora pronta, achando que Deus não está vendo. Querido, o que tu planta no mundo espiritual, no reino, na vida, tu vai colher. Mas o pastor não viu, mas o bispo não viu, mas Deus viu. Quando Esaú disse que ia vender o direito de primogenitura, não tinha testemunha. Foi ele e Jacó.
mas a testemunha maior era Deus. Por isso que mesmo ele tendo vendido, ele não cedeu. Por que ele não chegou para Isaac e disse: meu pai, já que o Senhor abençoou aí Jacó, não tem problema não, meu pai, eu tenho um segredo para contar para o Senhor. Aí Isaac, né, poderia morrer em paz. Foi o que, meu filho? Na verdade o Senhor abençoou, ele te enganou, o Senhor abençoou, não foi? Foi, meu filho. Mas antes do Senhor abençoar ele, eu já tinha feito um negócio com ele. Não seria mais bonito? Sabe aqueles dois irmãos que fazem um negócio, fazem um trambique? Ao invés de contar para o pai, não conta. Aí depois que o pai está perto de morrer, um acordo que eles fizeram, um acerto que eles fizeram. Então era mais fácil se Esaú contasse para o pai, tivesse contado para o pai: olha, na verdade, eu já me comprometi com palavra, eu estava com fome, eu aceitei o prato de comida e disse que ele vai ser o governante. Então o que Rebeca e Jacó fizeram, na verdade, não mudou nada em relação àquilo que Deus havia falado, porque foi o próprio Esaú que vendeu. Olha lá. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então Paulo deixou claro que o direito de primogenitura não foi pela imposição da mão de Isaac, foi pela boca de Esaú. Viu aí? Foi pelo bucho de Esaú. Mas, irmão Elcio, eu pensei que tinha sido porque Isaac abençoou. Não, irmão. Porque quando Isaac abençoava alguém, era consciente, porque a bênção não era de Isaac, a bênção era de quem? De Deus. E você acha que Deus iria abençoar aquele negócio mentiroso ali de Rebeca e Jacó? Não ia. Deus não abençoa coisa errada, irmão. É por isso que Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não. Se se separou é porque está errado. Não foi Deus que uniu, porque se Deus uniu, abençoou. Terra. Quem está entendendo? Então foi Esaú que vendeu o direito de primogenitura. Foi ele que entregou de mão beijada. Então não entregue aquilo que Deus colocou e confiou nas tuas mãos. É para você, a bênção é sua. Agora, se você não quiser, vai ter uma fila querendo. Ah, Deus me deu, mas tem uma fila querendo. Ele não quis. Ô, irmão, na verdade não é que ele não quis, ele estava com fome. Problema, a fome depois matava. Mas um direito de ser uma bênção, um líder geral na casa, ele perdeu por causa de um prato de comida. E prato de comida, diga-se de passagem, é o que mais arranca as bênçãos das pessoas, de um modo metaforicamente falando, né? O que foi que Adão perdeu no jardim? Por causa de quê? Comida. A maçã. Ele tinha tudo ali, governava tudo, mas quando ele viu a maçã, não é maçã não, tá, irmão? É fruto, tá? Alguém disse maçã ali, eu reproduzi. Tem nada de maçã, você vigia. Até porque o fruto era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o conhecimento, tá? Tem nada a ver com o sentido literal. Mas enfim, era comida, né? Então ele caiu por causa da comida. Jesus no deserto é tentado por quê? Por causa a primeira tentação, comida. Esaú foi tentado pelo quê? Comida. Aí o que foi que Jesus disse? Nem só de comida viverá nem só de pão viverá o homem, mas de toda a que sai da boca de Deus. Então era a palavra, não era a comida. Adão se corrompeu pela comida, Esaú se corrompeu pela comida, e Jesus venceu a tentação que era comida. A princípio, né? Transforma essa pedra em pães. O povo do Egito não conseguia vencer por causa da comida. É melhor voltar e comer a sopa do Egito do que passar fome aqui. Porque comida fala de imediatismo. Comida fala de quê? De algo rápido. E as pessoas hoje querem o quê? Tudo rápido.
As pessoas não querem mais esperar o tempo certo. É aquela manga que está lá a ponto de amadurecer, o camarada vai lá, arranca logo. Tudo bem, tem gente que gosta de comer com sal, como a minha esposa, né? Mas aí é uma casa à parte. Mas tem gente que não consegue deixar as coisas amadurecerem de uma forma natural. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, eu me preocupo muito. Não sei se é porque eu sou pai de uma menina, né? Mas de um modo geral eu me preocupo com sensualidade infantil. Eu me preocupo muito. Eu não gosto. Ou sexualidade? Sensualidade. Eu não gosto quando eu vejo alguém promovendo a sensualidade de uma criança. Se a criança tem lá 8 anos, 9 anos, 10 anos, eu não gosto. Ah, fulano vai ser namorada de fulano quando crescer. Eu não gosto. Fulano é prometido assim. Não, deixa o tempo. Espere. Para quê? Para que ficar criando essas coisas na mente da criança? Eu não gosto, tá? Então, irmãos, as pessoas não esperam o tempo certo. E quem vive só pela comida e pela bebida não sabe esperar as coisas do reino. E é por isso que Paulo diz que o reino de Deus não é comida e não é, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Justiça é uma vida, paz é uma vida que você pratica, e alegria no Espírito é a alegria eterna de Deus. Então não é algo que você tem agora e daqui a pouco acaba. Reino de Deus é algo eterno que deve jorrar em nós, e não algo momentâneo como um prato de comida e aí você perde a bênção. Hebreus 12, 17. Porque querendo ele ainda depois herdar, viu aí? Foi rejeitado porque não achou lugar de quê? De arrependimento. Existem situações, meu irmão, que depois não tem como se arrepender. Ah, meu irmão, eu fiz, mas eu me arrependi. Mas já fez. E aí, como é? Já fez. Está feito, não tem como mudar. Você pode não fazer de novo. Você pode pensar em na próxima vez fazer diferente, alguma coisa parecido. Mas aquilo que você fez está feito. A colheita vai chegar. Ele procurou lugar de arrependimento. Ele procurou herdar a bênção novamente, mas não achou lugar de arrependimento. Ô irmão Elcio, o que é não achar lugar de arrependimento? É porque ele não tinha o direito de se arrepender? Não, não tinha mais jeito, porque ele entregou a primogenitura para Jacó. E quando ele entregou a primogenitura para Jacó por causa de um prato de comida, o que foi que Deus fez? Deus disse: tu rejeitou? Agora, o Jacó que não estava capacitado, Deus capacitou. O Jacó que era trapaceiro, que era enganador, que era ardiloso, uma bênção de Deus que era para o primogênito foi transferida para Jacó. Aí Deus disse: agora eu mudo o teu nome, será chamado Israel, príncipe de Deus. E agora sim. Agora aquilo que Deus havia cumprido, que o maior seria servo do menor, começou a se materializar. Porque agora não era mais Jacó, não era mais aquela capa velha, não era mais aquele velho homem, não era mais aquele trapaceiro que conversou com a mãe e foi lá, enganou o pai e recebeu a bênção. Jacó agora é Israel, é convertido, é homem agora que lutou com Deus e prevaleceu, ou seja, não deixou, não larga o Senhor enquanto a minha bênção não chegar. Não é lutar contra Deus. Ele não lutou contra Deus, que ninguém ganha para Deus. Ele lutou com Deus. Ele segurou o anjo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó
Me dar a tua bênção, depois tu foge. Ah, viu aí, irmão? Você gosta, né? A irmã Lênia ali chega. Você vigia a terra. Jacó lutou com Deus. Por quê? Porque na mente de... Ó lá, ó. Na mente de Jacó estava aquilo, ó. Meu irmão me vendeu. Eu dei a comida, eu paguei. Estou pagando. Eu dei a comida. Meu irmão me vendeu. Agora eu estou aqui diante do anjo de Deus. Eu vou deixar ele fugir daqui? Não. Eu quero essa bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. E aí ela segurou. Ele segurou. Ele fez certo. Aí a profecia que Deus disse que ele seria o maior, Deus disse, o camarada, ele quer. Você quer? Então receba. Mesmo assim ele foi tocado, ainda teve um sinal ainda de que teve com Deus. Ele lutou com Deus, mas ele prevaleceu com Deus. É lutar com Deus e prevalecer, não é lutar contra Deus. Eu luto com Deus na minha vida. As minhas batalhas precisam ser com Deus na minha vida. Não é lutar contra é Jonas, como nós falamos na outra mensagem, é fugir. Jacó não fugiu, Jacó encarou. Ei, Jacó era brabo assim, encarou Deus nesse sentido de dizer, eu não abro mão, o Senhor está comigo, eu não saio daqui, eu quero a minha vitória. É isso, persistência, determinação. Mas o outro está conquistando, irmão. O outro foi lá e fez acontecer o problema do outro. Eu quero é a minha. Eu não estou de olho no que é do outro. Eu estou de olho no Deus que me abençoa. Não é para ficar invejando do outro. Ah, mas Jacó invejou de Esaú. Jacó não invejou nada. Ele negociou. Ele aproveitou a oportunidade dele. Ele não mentiu. Não, ele foi lá e comprou o negócio. E Deus abençoou e cumpriu a profecia. Você sabia que tem gente até hoje que prega que Deus trabalhou por meio da mentira? Não, é porque Deus usou Rebeca para mentir. Não, irmão. Foi Esaú. Paulo não disse que foi por causa de Rebeca. Foi por causa de Esaú que vendeu. E acabou. E ele buscou lugar para arrependimento. Ainda que ele tenha buscado com lágrimas, chorou, irmão, mas não tinha jeito, é igual Judas. Judas buscou lugar para arrependimento, chorou depois de remorso porque entregou Jesus, mas não tinha jeito. O que ele fez? Ecoou na história, até hoje se fala nisso. Mesma coisa Esaú. Então, tem coisa que a gente faz na vida que com o tempo as pessoas esquecem. Mas tem coisa que fica um marco na história, ninguém esquece. Seja ela coisas positivas ou coisas negativas. Qual a herança que nós queremos deixar? Qual o legado? Aí depende de cada um de nós. Hebreus 10, 29. Ai daqueles que profanar o sangue da aliança, com o que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Tem gente que está fazendo isso. Ultrajando, profanando o sangue da aliança, desfazendo, desmerecendo, tirando o crédito, o mérito dos feitos de Cristo. Isso também é uma forma de negar a bênção que te pertence. Porque valorizar isso é valorizar os feitos de Cristo. Valorizar os feitos de Cristo é se ver abençoado, salvo, perfeito, mais do que vencedor. Quando eu desprezo isso, eu estou rejeitando a bênção como Esaú. Eu estou abrindo mão do direito de primogenitura. Nós somos príncipes, filhos amados de Deus. Mas quando eu tiro isso, quando eu rejeito isso, eu me vejo como o quê? Miserável, pecador, está devendo a Deus, tem que pagar o dízimo, vai para o monte, vai para isso, vai para a campanha. Por quê? Porque vendeu o conhecimento, vendeu o direito de primogenitura. Ah, irmão, mas é porque a pessoa não entendeu e nem quer entender, porque se você for falar, elas correm. Hebreus 6,4, olha que interessante isso aqui. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do dom do Espírito Santo, 5, e provaram a boa palavra de Deus,
e os poderes do século futuro. 8. E depois caíram ou recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim estariam crucificando novamente o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. É impossível aqueles que forem iluminados, provar a palavra da verdade, o dom do Espírito, se recaíram, se decaíram da graça, eles não encontram lugar mais para arrependimento. Vai para onde? Você estava, como diz, nós estávamos no mundão, fomos para religião. Aí Deus nos chamou em graça, saímos da religião e recebemos a palavra da graça. E se eu decair da graça, eu vou para onde agora? Para o mundão de novo? Para a religião de novo? Não vou. Então, se eu decair dessa palavra, eu vou fazer o quê? Aí é o que muitos estão fazendo, virando ateu, agnóstico, filósofo, porque decaíram da palavra da graça. Não há mais lugar para arrependimento, não há outro caminho, não tem outra alternativa. Som. Ei. A bateria me deixou na mão aqui. Falei até com voz de pregador, de profeta. Aleluia. Vamos começar de novo, Vera? Vamos começar de novo? Eu troquei o microfone. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando com Ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em... Não recebam a graça de Deus em vão. Não seja como Esaú. Não rejeite esse direito de bênção. Não negligencie a graça de Deus. Não comercialize isso. Nós cooperamos com Ele, nós cooperamos com a propagação do Evangelho. E aqui nós encerramos Gálatas capítulo 2, versículo 21, que diz assim: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E Cristo não morreu em vão. Então, que nós tenhamos essa lição nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e o dia que você assistir essa mensagem, não seja como Esaú, não comercialize, não venda, não faça daquilo que Deus colocou nas tuas mãos como algo de barganha e de troca. Por quê? Porque se você rejeita, tem outro que irá assumir este lugar. Se você despreza, outro irá valorizar. Infelizmente, muitas pessoas têm desprezado a graça de Deus, mas enquanto muitos estão desprezando a graça de Deus, nós estamos aqui com essa família que tem abraçado a palavra da graça de Deus. Amém? Graça e paz, e até o próximo encontro.